Amados, foi lido aqui o texto, se você puder deixar sua Bíblia aberta no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías 6, ele não é um texto de missões. Esse texto se trata da santidade do Todo-Poderoso. Mas todo encontro real com Deus termina em missão. É por isso que muitos pregadores pregam sobre o versículo 8, que disse: eis-me aqui, envia-me. Hoje é culto do amigo, quem sabe quando foi feita essa leitura você se perguntou: a pastora se equivocou. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre a santidade do nosso Deus. E nesse texto você vai ver que Isaías ele é escolhido e consagrado para profeta. Não sei muito bem a ordem cronológica dos livros de Isaías, mas chegou um momento que Isaías se depara com um Deus todo-poderoso, e quando nós vemos a santidade do Senhor, nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e que necessitamos de uma mudança em nossa vida se queremos servir, se queremos fazer algo para o Senhor. E é interessante nós vermos que o versículo 1 ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias era um homem extraordinário enquanto ele servia ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o fim de um reinado, e nós vemos que era um reinado próspero, mas enquanto ele buscava ao Senhor, e ele terminou mal por orgulho. Ele quis exercer uma função que não era dele, a função de sacerdote. E a Bíblia vai dizer que ele entra no templo e ele vai queimar incenso, e ele foi punido com lepra. Às vezes nós queremos fazer algo a qual o Senhor não nos chamou para fazer. Fica na posição a qual o Senhor te chamou. Faz o que o Senhor te chamou para fazer, porque Ele se compromete quando Ele te chama. Aleluia! Então nós vemos que no ano em que morre um rei, há muitas incertezas, há inseguranças. E nós vemos que quando falta, ou quando há uma transição de líderes, seja governantes, há uma instabilidade, há uma insegurança. E nós vemos que é neste ano em que morre o rei Uzias, é que ele vai ter essa visão do nosso Deus. E é importante nós ver que não importa a situação em que um país ou que uma nação possa estar vivendo, mesmo quando há insegurança, vejo que Deus se revela sentado em um trono. O texto vem nos mostrar que acima de um rei, acima de um líder da terra, há um rei que reina nos céus. O reino da terra pode até falhar, mas o rei do céu não falha. Você olha para a nação e você pensa: estamos perdidos. Qual será o final? O Senhor nos disse: ainda há um rei que está sentado no trono dos tronos, que tem o controle de todas as
pastor, hoje é culto do amigo. Amém. Que bom que você veio e trouxe alguém mais com você. Porque para me direcionar você, eu tenho que dizer para você quem é Deus. E quem somos nós. Aleluia. Eu vi o Senhor assentado. Meu Deus, eu vejo dois personagens. Deus Santo, poderoso, soberano, eterno. Ele não precisa de ninguém. Ele não precisa de você nem de mim. Ele pode todas as coisas, tem o controle de todas elas. Do outro lado, eu vejo um outro personagem, um homem mortal, pecador, falho, cheio de erros. E é tão interessante que quando meditava nesse texto, eu comecei a pensar como Deus é maravilhoso. Mesmo Isaías reconhecendo que ele era pecador, a Bíblia vai dizer no versículo 5 que ele reconhece: ai de mim que sou pecador, tenho lábios impuros e convivo com pessoas de impuros lábios. Um homem mortal, pecador, diante de uma visão extraordinária de um Deus poderoso. É o homem pecador que se deixa ver Deus? Não. É Deus que se deixa revelar ao pecador. E não é qualquer um que consegue ver Deus. Mas Isaías tem uma visão privilegiada. Mesmo sendo falho, cheio de defeitos, ele consegue ver dentro do céu. E Deus assentado no trono. Aleluia. Coisa linda é a palavra do Senhor. Se você disse que não tem pecado, você é mentiroso. A Bíblia diz que todos nós pecamos. E nós merecíamos a morte. Isaías estava onde? Ele estava no templo. Como eu e você estamos aqui hoje. Pastor, Isaías está em um lugar privilegiado ao qual ele pode ter essa visão? Não. Isaías não é sacerdote, nem sumo sacerdote. Isaías não está no lugar santo, nem no lugar santo dos santos. Isaías está no templo. E Isaías vai ter uma visão que ninguém viu. Glória a Deus. Sacerdote não viu. O que Isaías viu? Isso nos mostra que não é sobre a posição que você se encontra. Se o Senhor decidir se revelar a você, você pode ser o mais pequeno dessa casa. Aleluia. Você é melhor que ninguém viu. Aleluia. Ele não estava no lugar santíssimo. Ele estava no templo. E ele vê o céu do lado de Deus. Glória. Não é essa visão que você tem de um céu azul. Estamos falando do céu dos céus. É mais acima daquilo que você vê e imagina. Eu aprendo que não importa a sua posição, nem a sua condição espiritual.
geográfica, o ambiente que você está. Porque se Deus se decide se revelar, ninguém pode impedir você de ver aquilo que Ele quer te mostrar. Aleluia! E a Bíblia assim, relatando no versículo 1, viu o Senhor assentado sobre um alto. Como era esse trono? Alto e sublime. Isaías está tentando descrever para nós aqui o trono. É um trono alto e sublime. Alto, porque Deus está acima de tudo. Alto, porque não há ninguém como Ele. Tem gente querendo parecer Deus. Tem gente querendo ser chamado de Deus. Mas Deus só tem um. Ele não é criado. Ele é o Criador. E Ele governa. Ele é quem tira rei. E é Ele quem coloca rei. Talvez você olhe e fale assim: por que nós estamos vivendo uma tal liderança? Uma liderança tão medíocre, tão ruim, que não há expectativa melhor de vida. Entenda uma coisa: Deus coloca rei e Deus tira rei. E quando Deus tira rei e coloca rei, é para tratar com uma nação. E se você disse: pastor, o mal está crescendo, o mal só cresce quando a igreja não aparece. O mal só cresce quando a igreja não está posicionada como ela deve estar. E Isaías, ele vê esse trono alto, Deus acima de tudo, sublime, porque não há ninguém como Ele. Ainda que a política falhe, lembre-se, ainda há um rei que governa todas as nações da terra. Aleluia! Versículo 2: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A Bíblia vai dizer dos serafins somente no livro de Isaías, no capítulo 6. Você não vai encontrar a palavra serafim em outro livro da Bíblia. Entenda uma coisa: serafim, ele é ardente. São seres ardentes. Eu vou ousar em dizer que é assim, de composição de fogo. Apocalipse vai falar de seres ardentes, mas as expressões deles são diferentes. Serafim estava tampando o seu rosto, seus pés, porque diante da santidade, até os serafins cobrem o seu rosto em sinal de reverência, e os seus pés em sinal de humildade. Santidade é tão intensa
O fogo do céu, ele não vem para te matar, mas ele vem para te purificar. Glória a Deus. E é tão interessante você ver. Deus, ele não se revela a quem merece. Deus se revela pela graça, porque nós não merecemos ver Deus. Versículo 3 diz: se clamavam uns aos outros. Coletividade. Parece que eu vejo os anjos conversando uns com os outros, dizendo: se a gente não pode falar com ele, ver ele, que tal a gente começar a dizer: santo, santo, santo. Aleluia, glória a Deus. Quando eu vi esse versículo e clamavam uns aos outros, deu a impressão que eles se conversavam e organizam ali um coro. Amados, Isaías, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, 26, a Bíblia vai dizer que Paulo nos ensina que quando nós estamos reunidos, que haja no nosso meio salmos, que haja no meio nosso hinos. O que você tem falado quando se junta com alguém? Tem salmos? Como está a mesa que você tem se assentado? Tem fofoca? Tem intriga? Você já participou de uma mesa? A mesa pode estar linda, uma mesa posta. Eu gosto muito de mesa posta, eu amo mesa posta. Mas se alguém que está sentado na mesa ousa dizer uma palavra fora do tempo, no momento errado, ela estraga qualquer jantar, qualquer ceia. Que quando você se reunir com alguém, que haja salmos, que haja hinos, que haja louvores. E os anjos começam a dizer: santo, santo, santo. Aqui não está se referindo à Trindade. No céu, não é como nós aqui louvamos e nos rendemos à Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui eles clamavam um para com os outros: santo, santo, santo. A palavra 3 vezes significa totalmente santo, perfeitamente santo, absolutamente santo. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minuto sequer e comece a dizer ao Senhor: santo, santo, santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Santo, 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 santo. Perfeitamente santo, infinitamente santo. Ele é a pura santidade. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. E quando eles clamavam uns aos outros,
todo soberano. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4 disse: e os umbrais das portas se moveram. Imagina comigo, serafins louvando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Acontece algo extraordinário, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Fumaça significa juízo. Não vem com essa da fumaça, é a glória. Este ambiente que Isaías está é um ambiente de santidade. Isaías está diante da santidade de Deus. E quando ele começa a ouvir e ver o que está acontecendo ali, ele então, no versículo 5 vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Que as pregações de hoje venham nos mostrar a santidade de Deus, porque diante da santidade de Deus, nossos pecados são revelados. É como um espelho, a santidade é como um espelho. Ela faz você ver quem você é realmente. Sabe por que tem muita gente vendo os defeitos dos demais? Porque está longe da santidade de Deus. Porque diante da santidade você começa a ver o teu erro, começa a ver quem você é, você olhando em frente ao espelho. O problema é que, ao invés de nós gritar: ai, porque vou perecer, ai de mim que sou pecador, em vez de nós se humilhar e reconhecer que somos falhos, nós escondemos os nossos ais com glória a Deus, com aleluia, muito glória e pouco ai. Mas eu agradeço a Deus, porque ainda há pessoas que reconhecem a sua fraqueza e ainda nos dias de hoje confessam o seu pecado. Pois estamos vivendo naquele tempo que vão dizer de mim se eu confessar o meu pecado. O que me importa não é o que vão dizer de você, o que me importa é o seu caráter. Somos tão valentes, tão grandes para falhar, para pecar, mas para reconhecer os nossos erros, nos escondemos debaixo de glória a Deus, de uma língua estranha. Que o Senhor Jesus venha abrir nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver muita coisa escondida, muita coisa encoberta, mas diante da santidade de Deus, nada é oculto. Ou tu pode esconder de alguém, você pode esconder de pessoas, mas diante da santidade não pode. Que bom que a santidade de Deus tem tocado vidas e você tem confessado o seu pecado. Lembra daquele tempo? O povo era tão temeroso a Deus, tinha tanto medo de perder a salvação, de não ir para o céu, que quando eles falhavam, eles corriam a confessar os seus pecados. Hoje as pessoas pecam e não tem coragem de confessar. Aí ele vai deixando o tempo passar e ele acha assim: está tudo ok. Não está tudo ok. E eu dou tanto graças a Deus que quando eu estava lendo esse texto, eu
graça de Deus, ela é tão extraordinária. Essa graça, ela significa favor imerecido. Eu e você não merecíamos. E eu vejo a beleza da graça nesse texto. Serafim que nunca pecou, nunca errou, não pode olhar a Deus. E nós, pecadores, cheios de erros, cheios de falhas, a graça olha para nós e diz: olha para ele. Eu sinto a graça de Deus hoje. Aleluia! Ai, a graça, ela não vem para te acusar, ela vem para te restaurar, para te conectar novamente com o Pai. A graça, ela nos surpreende. Quando a graça te alcança, ela não aponta o seu erro, mas ela abre os seus olhos, te faz entender que é um Deus que ainda perdoa pecados. Oh, Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. E a palavra vai dizer assim: porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Que possamos reconhecer os nossos erros, porque o Senhor ainda perdoa pecados. Glória a Deus. O Senhor é perdoador. A graça não está aqui para te acusar, mas para dizer que o nosso Deus ainda perdoa pecados. Aleluia. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Nem os serafins, sendo seres ardentes, se ousam tocar na brasa do altar. Usam uma tenaz para pegar essa brasa para tocar nos lábios de Isaías. E nós, quanta falta de reverência, Amém. quanta falta de temor. Aleluia. Amém. Vivemos como que nada está acontecendo. Amém. Aleluia, Rei da glória. E como ela tocou a minha boca e disse: eis aqui, isso tocou os teus lábios, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. O profeta não morre porque o fogo de Deus, ele vem para purificar, ele não vem para te matar. Ainda há esperança de você abrir o seu coração e confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida hoje. Porque Ele pode te perdoar, Ele pode te transformar. Aleluia. Então, eu vejo que Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Tem muita gente querendo ser, mas ainda precisa entender quem você é diante da santidade de Deus, para que Deus possa te usar. Então, a partir deste momento, no ambiente da graça, o pecador se torna pregador da palavra. Diante da graça, o bêbado, ele se torna um pregador da palavra. Diante dos vícios, o Senhor te transforma num pregador. Porque a graça de Deus, ela é maravilhosa. Se coloque de pé, por favor.
E diante da tua santidade, Senhor, eu me sinto pequeno. Fala e reconheço, Senhor, que eu preciso, Senhor, do teu amor, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. E que o nosso louvor, Senhor, mesmo sendo falhos, possa, Senhor, chegar diante do teu trono, diante da tua santidade, e que nunca nos falte a tua graça, Senhor, para nos lembrar quem somos, para nos lembrar aonde caímos, que não nos falte a tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos todos os dias. Cadê a igreja que adora o Senhor? Cadê a igreja que ainda reconhece que há um Deus Todo-Poderoso que merece ser louvado, que merece ser adorado? Aleluia! Aleluia! Eu gostaria de pedir ao grupo de louvor, se puder louvar, o louvor que vocês louvaram aqui no começo.